Olá, que bom te ter por aqui. Nesse audiobook, eu separei para você os melhores trechos do livro Batalha Espiritual para Vencer o Medo e a Ansiedade. Mas já lhe adianto que o livro inteiro é surpreendente. A autora, Carol Peters, sendo médica e cristã, aborda o assunto de forma profunda e completa, trazendo estratégias de enfrentamento de questões tão difíceis. Se interessou? Então vamos ouvir os melhores trechos do livro? Pegue a sua xícara de café e vamos lá! Você e eu estamos em uma guerra. Se você tomou a decisão de seguir Jesus e de ficar ao lado de Deus, então você passa a ter um inimigo que não é o seu chefe arrogante e exigente, nem seus filhos desobedientes, tampouco seu cônjuge, que sabe como tirar você do sério. Seu inimigo é o inimigo de Deus, Satanás e o reino da escuridão que está sob seu comando. Apesar de não enxergarmos o inimigo com os olhos físicos, ele está disposto a nos destruir com mais persistência do que qualquer exército. Podemos achar que o nosso medo e a nossa ansiedade não fazem parte da batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, mas isso não é verdade. O seu transtorno psicológico pode vir de seus pontos fracos físicos, de circunstâncias externas ou de desafios no seu estilo de vida, mas no final das contas, ele impede que você experimente o melhor de Deus e que seja eficiente para o reino no nível em que ele precisa que você esteja. Independentemente dos detalhes envolvidos, se você estiver experimentando o medo e a ansiedade e escolheu este livro na esperança de encontrar um caminho para a libertação, então encontrará ajuda para enfrentar a realidade que pode estar contribuindo para o seu transtorno psicológico, seja ela física, mental, situacional, relacionada ao estilo de vida ou espiritual. Além disso, lhe ajudará a confrontar os fatos brutais sobre as suas fraquezas, incluindo a contribuição destas para o seu transtorno. Por fim, este livro o ajudará a perceber várias áreas onde você pode implementar mudanças para aliviar o seu transtorno. Você amadurecerá na fé com a certeza da vitória, tanto atual quanto final. O que há de errado comigo? A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. Não tenha medo, pois eu estou com você. Isaías 43, verso 5. Mas como se evita o medo? Se você faz parte da multidão de cristãos que tenta lutar contra o medo e a ansiedade, sabe que essa não é simplesmente uma questão de escolha, pois esses pensamentos e sentimentos parecem tomar conta do corpo, da mente, das emoções, dos relacionamentos com as pessoas ao redor e do ânimo espiritual. Você precisa elaborar um plano, uma estratégia de ação, um caminho que o retire da areia movediça do medo e da ansiedade para a cura. Não adianta somente se esforçar mais, até porque o fato de estar lendo este livro indica que você certamente já tentou fazer isso. É preciso que alguém o ajude a avaliar o que está acontecendo e a ver os passos que você deve dar para chegar ao outro lado. É possível que o medo e a ansiedade sejam os dois problemas mais incômodos que se pode ter, pois o indivíduo sente que a vida perde o controle de forma parcial ou total. Mas as coisas não precisam continuar assim. Acredite, você pode vencer o medo e a ansiedade. Você não é obrigado a colocar um curativo sobre os sintomas e se virar a cada dia, simplesmente se limitando a sobreviver. Tampouco é obrigado a viver paralisado pelo medo do que pode ou do que não pode ver. Você pode compreender bem o que se passa no seu interior e dar os passos necessários para a vida plena que Jesus veio trazer em todas as áreas. João 10, verso 10. A caminhada para a cura da ansiedade e do medo envolverá todo o seu ser, e isso é bom. E você pode chegar ao final mais forte e resistente do que nunca.
A melhor parte dessa jornada é a oportunidade de aprender mais sobre Deus e sobre si mesmo, que tornarão a vida bem melhor do que antes. Você pode realmente desfrutar da graça que cura, liberta e restaura o seu ser integralmente. Causas físicas do medo e da ansiedade. O coração bate acelerado. Você está com vários nós no estômago, tem dores por todo o corpo e não consegue dormir. Será que a sua mente está simulando sintomas no seu corpo outra vez? Ou você realmente está com algum problema físico? Os sintomas de uma doença ou de um problema de saúde podem perturbar a ponto de causar ansiedade, a qual pode agravar o transtorno psicológico, dando andamento a um círculo vicioso. O mais importante é observar com cuidado todos os fatores que possam estar contribuindo para a situação e fazer todo o possível para tratar tudo o que estiver ao seu alcance. Às vezes, a ansiedade é o primeiro sinal de alguma questão importante de saúde e não se pode ignorar essa mensagem. Independente da origem, tratar a parte física de qualquer sintoma é um ótimo lugar para começar a jornada rumo à libertação. A reação ao estresse. A reação natural ao estresse é ativada sempre que alguém se depara com circunstâncias com as quais não tem capacidade de lidar naturalmente. Seja quando há um problema físico, seja quando o estresse tem origem na mente, existem determinadas maneiras por meio das quais todo o sistema reage e tenta se ajustar. O sistema nervoso e o sistema circulatório transmitem essas informações para todo o corpo, a partir de qualquer fonte, e às vezes o cérebro reage a esses sinais por meio do medo ou da ansiedade. E esse transtorno psicológico, o estresse, pode ser a maneira que o seu corpo encontrou de lhe dizer que não está bem e de lhe chamar a atenção. Certamente é possível se sentir bem ansioso e estar com vários sintomas físicos, mas não ter nenhum problema físico com o seu corpo. Porém, quando existe um problema físico, não se deve ignorar a mensagem que o seu cérebro está tentando passar. Problemas médicos que podem causar medo e ansiedade. Quase todo problema ou enfermidade física pode fazer com que o seu cérebro reaja com medo e ansiedade. E essa atividade cerebral tem a possibilidade, por sua vez, de agravar os sintomas físicos. Você já deve ter descoberto isso se tiver sido diagnosticado com alguma doença física. Qualquer doença pode melhorar ou piorar, dependendo da atitude que se toma. E fazer todo o esforço possível para tratar a sua doença trará uma melhora nos sintomas psicológicos. Efeitos colaterais de medicamentos. Algumas pessoas caem na armadilha de procurar pílulas para tratar todos os males da vida. Outras se recusam a tomar remédios, mesmo quando é preciso e quando recebem recomendação médica. Mas esses extremos não são sábios e nem saudáveis. É verdade que algumas pessoas tomam remédios demais, mas em outros casos eles podem ajudar a ter mais qualidade de vida, ampliar o bem-estar, evitar complicações posteriores da doença atual ou até mesmo salvar uma vida. Sendo assim, é importante ter cuidado na administração de medicamentos. Além disso, considere o remédio ou o suplemento como uma ferramenta para a sua jornada, rumo a uma saúde melhor, não como um simples paliativo. Sempre que pensar em tomar um remédio ou um suplemento sem receita médica, ou quando seu médico prescreve algum remédio, não se esqueça de perguntar sobre os efeitos colaterais. Entenda por que você está usando esse remédio. Observe a posologia e com o que deve tomar cuidado. Lembrando que às vezes será necessário lidar com efeitos colaterais leves para ter outros benefícios importantes para a sua saúde como um todo. Conversando com o médico sobre o medo e a ansiedade. Você precisa do conhecimento especializado dos médicos, mas eles não podem solucionar os seus problemas por você.
Lembre-se de que nenhum médico, hospital, loja de alimentos saudáveis, companhia de seguro, nem mesmo o programa do governo terá tanto interesse no seu bem-estar quanto você mesmo, pois é da sua vida, da sua saúde e do seu futuro que estamos falando. Se você ainda não tomou essa decisão, assuma nesse instante a responsabilidade de cuidar da própria vida e saúde e permaneça no controle dela. Situações que causam medo e ansiedade. A vida é difícil. Coisas ruins acontecem e seu corpo, sua alma e sua mente não podem se isolar completamente do que acontece com você e do que acontece à tua volta. Até certo ponto você fica vulnerável e quando isso acontece você fica magoado. Às vezes essas mágoas são temporárias. É como se a sua alma pegasse uma gripe. Isto é, elas doem bastante, mas em pouco tempo as coisas melhoram e você toca a vida. Em outros momentos, as feridas são profundas, o abuso infantil que persiste por anos a fio, o sentimento de estar preso a um casamento violento e destrutivo, a dependência destruindo seu cérebro, um desastre natural ou um acidente que altera sua vida de modo permanente, ou presenciar a morte de uma pessoa importante para você. Seus melhores mecanismos mentais, físicos e espirituais para lidar com essa situação não são suficientes para o levar de volta ao normal. O seu mundo mudou para sempre. Vamos analisar algumas maneiras pelas quais você pode reagir a situações difíceis e alguns traumas específicos que você pode estar vivenciando. A reação do cérebro aos traumas. Boa parte das melhores pesquisas sobre o trauma observou as pessoas que passaram por perturbações graves na vida, ex-prisioneiros de guerra, adultos que passaram por um abuso durante longo tempo na infância, pessoas cujos entes queridos morreram ou sobreviventes de ataques terroristas. Essas são circunstâncias em que o sistema de qualquer ser humano pode ter uma sobrecarga. Mas tais histórias nos ajudam a compreender parte do que o cérebro faz quando enfrenta situações difíceis e trazem elementos que podem ajudá-lo a encontrar uma nova vida no final do processo. Se você estiver passando por um transtorno psicológico, é válido examinar o passado e o presente para encontrar questões que não foram resolvidas, traumas dos quais você não cuidou ou dos quais ainda não obteve a cura. As situações difíceis podem tê-lo impedido de desenvolver a sua sensação de segurança e estabilidade no mundo, ou mesmo ter abalado a sensação que você carregava. E pode ser que alterem a sua identidade como pessoa ou minem a confiança em sua capacidade de pensar, tomar decisões e agir para que elas façam a diferença. Talvez até desestruturem a sua capacidade de confiar em Deus. Esses efeitos provavelmente são até mesmo mais duradouros e mais difíceis de tratar do que as próprias situações em questão. A tentativa de ignorá-los não faz com que eles desapareçam. Portanto, a única maneira de diminuir a influência deles sobre você é enfrentá-los e desmascará-los. Se você não completar esse processo, eles o devorarão por dentro e provavelmente seu corpo sofrerá a maior parte do impacto e os sintomas físicos podem continuar até se agravar, até que você aprenda a lidar com o que aconteceu ou com o que está acontecendo. A escolha quanto ao modo de reagir não consiste em ignorar e recusar o reconhecimento da injustiça, da dor, da destruição ou quem sabe do estado realmente péssimo da sua realidade. Em vez disso, consiste em ser completamente honesto sobre as coisas que estão fora do controle, mas escolher utilizar boa parte da sua energia concentrando-se nas coisas que estão ao seu alcance. Uma das melhores expressões disso que eu conheço é a oração da serenidade.
Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Que você possa encontrar a sabedoria para entender que pode mudar e a coragem de adotar as melhores atitudes ao seu alcance. Do trauma cura. O tempo por si só não cura nada. O passar do tempo pode fazer com que se forme uma cicatriz sobre a ferida, mas se o que está por baixo dela não for tratado e se o seu processo de cura não for finalizado, a dor e a mágoa persistirão. A única maneira do tempo curar é se você fizer bom uso dele, se envolvendo ativamente em iniciativas de recuperação, pois a cura não é passiva e não acontece espontaneamente, é um processo no qual você participa ativamente, pesquisa, trabalha em seu favor e vivencia. Também não acontece sem a companhia de alguém. Você precisa encontrar outras pessoas pelo caminho. Além disso, você precisa, acima de tudo, da presença curadora e libertadora de Deus para que a cura aconteça. Não precisa exagerar a ponto de se esgotar, mas seja parte ativa do processo. Ouça a voz do seu corpo e da sua mente. Aprenda maneiras saudáveis de expressar os seus sentimentos. Dê um passo de cada vez. Faça todas as escolhas possíveis e chegue à superação por meio de uma vida espiritual ativa. O papel da mente. O que se passa na sua cabeça neste momento? Você pode estar pensando uma série de coisas. Sua mente nunca desliga de verdade. Ela pode estar distraída ou concentrada, criativa ou confusa, confiante ou irritada, mas os pensamentos e os sentimentos se misturam de tal modo que fica difícil distinguir um do outro. As emoções têm um grande papel no que acontece na mente e você pode não ser capaz de mudar os seus sentimentos de acordo com a sua vontade, mas pode mudar os seus pensamentos e com o passar do tempo esses novos pensamentos levarão a sentimentos transformados. Existe algo que precisamos deixar bem claro. Seus pensamentos são poderosos, mas não de forma absoluta, e seu modo de sentir pode ser alterado pelos seus pensamentos, mas você não pode mudar tudo. Não é uma questão de mente sobre a matéria. É importante dar aos seus pensamentos o devido crédito, nem mais, nem menos. Mas é mais provável que você dê muita atenção ao que pensa, em vez de dar destaque exagerado. Foi assim que me comportei por anos a fio, mas a minha vida mudou radicalmente quando aprendi que podia escolher os meus pensamentos e que no tempo certo isso mudaria os meus sentimentos. A Bíblia e os pensamentos. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre os pensamentos. A Bíblia supõe que, a partir do momento que Deus nos pede para tomar alguma atitude com relação ao nosso pensar, somos capazes de seguir a sua orientação. Não podemos segui-la perfeitamente, pois precisamos do perdão, da graça e do poder libertador de Deus para ter uma mente liberta e purificada. Mas temos de nos esforçar e podemos nos aprimorar nisso. No que devemos pensar? Deus disse a Josué para meditar nelas. Nelas o quê? Nas palavras deste livro, isto é, a palavra de Deus, de dia e de noite. E que agir assim o levaria ao sucesso na missão que Deus lhe deu. Nos Salmos, somos encorajados a meditar sobre o próprio Deus e sobre as coisas boas que Ele fez no passado. Sendo assim, pensar sobre Deus, sobre sua palavra e sobre o que Ele fez por você, certamente são boas coisas para se pensar. Davi disse a si mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus. Salmo 42, verso 5. Pedro incentivou os cristãos a estarem com a mente preparada
1 Pedro 1,13. Isso demonstra que você fará uma escolha consciente, em vez de deixar a sua mente pensar e sentir qualquer coisa da maneira mais fácil. Paulo declarou enfaticamente tudo o que os cristãos devem fazer com seus pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, verso 8. Isso não significa se recusar a ver os problemas quando surgirem, ou ser menos honesto quanto às suas dificuldades, mas sim que você tem uma escolha sobre em que a sua mente se concentrará. E é mais saudável concentrar a maior parte da sua energia nessas coisas positivas. Ele é ainda mais específico em 2 Coríntios, quando escreve: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Isso é bem difícil. Se nosso pensamento não nos servir, ou ao propósito de Cristo em nós, muito bem. Chegou a hora de nos fortalecer ou até nos engajar na iniciativa de examinar os pensamentos e, em seguida, verificar tudo aquilo que se opõe ao que Deus tem a dizer. Esse é o padrão que a Bíblia estabelece para sua mente. Você está se esforçando para aprender a controlar os pensamentos? Então aprenda também a observar as mensagens que chegam à sua mente e podem até parecerem suas, mas tem uma boa chance de ser o que a mídia quer que você pense. Absorver algumas dessas mensagens diárias sem notar as suas sutilezas certamente o deixará frustrado, triste, com medo, ansioso ou irritado. Para ter pensamentos e sentimentos de alta qualidade, preste atenção nas mensagens que você se permite acessar. Não há como ignorar as mensagens negativas por completo, mas você não deve aceitar cegamente que elas o levem a pensar. Você tem a capacidade de escolher as informações que deseja que a sua mente receba. Então escolha as que o ajudarão a prosseguir, levando cativo todo pensamento. Escolha as informações que a sua mente vai receber. Escolha em que pensar. Escolha o modo de encarar os seus pensamentos. Reserve tempo para pensar. Selecione os seus pensamentos. O papel do estilo de vida. Você não colocaria lenha em uma fogueira que está tentando apagar, não é verdade? Tentar vencer o medo e a ansiedade tocando naquilo que os potencializa seria algo assim. Você não escolheria conscientemente viver de um modo que pudesse aumentar o seu transtorno psicológico, mas é possível que esteja fazendo exatamente isso todos os dias. Não é apenas o que nos acontece que pode despertar o nosso medo e a nossa ansiedade. O que fazemos com nós mesmos também pode ser um gatilho e um agente em potencial. Pode ser incômodo imaginar que alguns elementos do seu estilo de vida estejam fazendo você o seu pior inimigo, mas isso na verdade é uma boa notícia, pois seja qual for a proporção em que seu estilo de vida esteja causando ou agravando o seu transtorno, você tem o poder de mudar a raiz desse transtorno e experimentar uma libertação incrível por meio disso. Mudanças no comportamento geralmente são difíceis, e o único modo de você efetuar de verdade essas mudanças difíceis é encontrando um porquê para elas. O seu porquê pode ser exclusivo, mas você tem de encontrá-lo e ficar firme nele se quiser mudar. Pois o simples fato de ouvir dizer que as pessoas que dormem certo número de horas por noite são mais felizes e saudáveis, ou que você morrerá mais rápido se não perder peso, provavelmente não será suficiente para motivá-lo a se comprometer com quaisquer mudanças no longo prazo. Você precisa de porquê que seja pessoal e que dê forças ao seu coração, e do qual deve recordar quando as coisas ficam difíceis. Ele também deve ser maior que o desconforto que sentirá nas primeiras etapas da mudança.
Toda mudança é difícil. Se as consequências de continuar em seu comportamento autodestrutivo forem ruins o suficiente, a prisão, a falência ou a hospitalização, a motivação negativa em alguns momentos é suficiente para vencer os obstáculos em direção à mudança. Se estiver enfrentando consequências negativas por causa do seu estilo de vida, observe-as e reconheça a dor, e use isso para iniciar o processo de fazer as coisas de modo diferente. No entanto, a motivação positiva é geralmente mais poderosa em longo prazo. Pense como seria bom se você pudesse acordar renovado pela manhã, com a cabeça boa, passar o dia concentrado e com energia, provocar um impacto significativo na vida das pessoas e terminar o dia com satisfação e esperança. Pense também como a vida seria se tivesse vários e vários dias como esse. Como seria diferente da vida que você está tendo agora? De que maneira você poderia impactar as pessoas com as quais se importa? Ao encontrar o seu porquê, faça com que ela seja a mais específica possível. E seja qual for o seu porquê, reflita sobre ele com cuidado e faça dele o maior, o mais específico e o mais positivo possível, lembrando-se de que esse desejo é exclusivamente seu. Raízes espirituais do medo e da ansiedade. Como chegamos a esse ponto? Você já pensou sobre isso? A sociedade e nossa vida pessoal estão muito distantes daquilo que Deus planejou para a humanidade e estamos quebrantados, doentes e infelizes. Às vezes, esse pode ser o caso até mesmo para cristãos que têm um compromisso com Jesus. Nós nos apegamos às feridas, aos comportamentos destrutivos, à insistência em viver à nossa maneira, e por isso nosso mundo torna-se cada vez mais escuro. Muitas vezes Deus quer encontrar um modo de nos alertar, dizendo: você não precisa viver dessa maneira, não precisa magoar a si mesmo e aos outros, deixe-me mostrar outro caminho a você. Este é um retrato do pecado e ele nos causa problemas, às vezes imediatamente, às vezes no futuro e ainda de várias maneiras que nem mesmo percebemos. Deus se importa conosco a ponto de impedir que passemos pelo sofrimento que o pecado pode trazer. O pecado não é um conceito arbitrário criado por um Deus perverso, procurando um modo de nos maltratar. Na verdade, o pecado é o fracasso de não viver a maneira de Deus. Mas o que o pecado tem a ver com o nosso transtorno psicológico? Tudo e mais um pouco. Quando a nossa vida está desalinhada com Deus e com os seus planos para nós, o medo e a ansiedade são uma consequência natural. Pode ser o modo de Deus gritar: você não precisa viver assim. Também é um sintoma do problema maior do pecado, o conflito cósmico entre o reino de Deus e o reino da escuridão de Satanás. Ao observarmos as possíveis raízes espirituais do transtorno psicológico, oro para que Deus abra sua mente e o seu coração para ver onde isso se aplica em sua vida. Estou fazendo algo errado? Todo pecado pode confundir a mente e colocá-lo em um estado de medo e de ansiedade, mas alguns pecados habituais fazem isso de forma exponencial. Pois existe o medo de ser descoberto, o medo de não conseguir parar e o temor de Deus. Esses medos podem ser legítimos, mas graças a Deus existe uma saída. O propósito principal de Deus para a sua vida não é o conforto, é maior que isso. E seus planos são gloriosos demais para que ele se satisfaça somente em deixá-lo feliz. Deus nos ama do jeito que somos, com pecados grandes ou pequenos, mas ele nos ama demais para nos deixar na nossa condição de destruição. Ele pode nos fazer passar por uma lixa desconfortável, pode nos desmontar e nos colocar em ordem para ser o que ele sabe que podemos ser. Além disso, quando ele terminar o trabalho, seremos um exemplo da obra gloriosa
que Ele pode fazer com o ser humano totalmente dedicado a Ele. Mas nós podemos fazer com que esse processo seja mais fácil ou mais difícil. Podemos ter medo de abrir essas feridas dolorosas, talvez por alguma boa razão, mas nossa resistência aumenta a dor. Podemos não entender quais são as disfunções causadas pelo comportamento das outras com relação a nós e quais são causadas pelas nossas escolhas, mas Deus sabe que passos cada um tem de dar para chegar ao final. Deus o criou à sua imagem como seu filho para estar com ele, conversar com ele, compreendê-lo e cooperar com ele no domínio desta parte do seu universo. A natureza pecaminosa que herdamos, os pecados cometidos contra nós e o pecado no qual nos envolvemos são tão contrários à criação de Deus que temos a sensação de desconforto, medo ou ansiedade quando agimos ou vivemos de modo contrário ao seu plano. Será que Deus nos causa dor? Será que Ele coloca o trauma, a tragédia, a doença em seres humanos inocentes para resgatá-los ao seu caminho? A realidade do mal, tanto no mundo quanto em nossa vida, só pode ser entendida à luz da batalha entre Deus e Satanás. Quanto ao que envolve o pecado em nossa vida, a Bíblia apresenta Deus como Pai amoroso, usando todos os meios possíveis para nos trazer a maturidade. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12, verso 7. Como você pode distinguir entre o que Deus quer e o que os seres humanos podem dizer? É justamente aí que entra o Espírito Santo. Isaías profetizou: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. O Novo Testamento cita a promessa de Deus por meio de Ezequiel dizendo: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Hebreus 8, verso 10. O Espírito Santo esclarecerá o que é pecado e o que precisa mudar para a pessoa que o ouve. Ele não joga sobre você toda uma lista de coisas que você precisa mudar de uma vez. É um processo e haverá períodos mais fáceis e mais difíceis, períodos de crescimento mais rápido e mais lento. Então permita que Deus tome conta da sua maturidade espiritual e Ele não o decepcionará. O que é batalha espiritual? Essa pergunta é respondida melhor ao olharmos do que se trata a guerra cósmica. Lembre-se, se a luta fosse por poder ou território, não estaríamos nesse jogo, pois o poder de Deus teria eliminado o mal há muito tempo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. Essa guerra é sobre lealdade e ocorre no meu e no seu coração, e também no coração de todos os outros seres humanos. Por esse motivo, é bem mais útil ver a nossa situação como uma história de amor. Isso mesmo, uma história de amor. A guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, não é por poder ou território, é pelo seu coração, pelo seu amor, pela sua lealdade e pela sua adoração. Todas as técnicas, os métodos, as orações, os versículos bíblicos e as percepções psicológicas neste livro, ou em qualquer outro livro sobre batalha espiritual, não fazem sentido se Jesus não cativar o seu coração. É pela sua lealdade que tanto Deus quanto o diabo estão lutando. Então se lembre de que Jesus venceu a guerra contra Satanás, não pela força, mas pelo amor. Então não se veja como um pequeno guerreiro cristão que se vira sozinho, ou mesmo com alguns companheiros procurando a melhor forma de lutar contra o vilão, contentando-se em vencer algumas batalhas mais aqui e acolá. Em vez disso, encare a si mesmo como um membro real, conquistado com alto preço e liberto, o amor de Cristo preparado para reinar com Ele e por toda a eternidade.
Sua lealdade é sólida, seu coração foi conquistado e você está completamente do lado dele agora e para sempre. Independente do que o vilão faça contra você, falhará, porque o seu coração está firme. Agora você pode se aliar a Jesus na ampliação do seu resgate, da sua entrega, da sua cura e da sua influência curadora e atraente sobre outros corações que estão quebrantados e derrotados. A maior prova de que Deus é verdadeiro e o diabo foi derrotado é você. Sua vida completamente transformada à imagem de Cristo, firmemente plantada no reino de Deus, sem ser abalado pelas convulsões pelas quais este mundo passa, à medida que se aproxima do fim dos tempos. É isso que significa ser mais do que vencedor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Estar ansioso não faz sentido, além de ser insensato e contraproducente. Talvez a sua mente racional já saiba que a ansiedade geralmente é irracional e contraproducente, mas os seus sentimentos não querem se adequar. Nesse sentido, examinar as crenças profundas e verificar se elas são coerentes com o que Deus diz são passos importantes para levar pensamentos e sentimentos a um alinhamento com Deus. Jesus sabia que, como seres humanos, teríamos a tendência de nos preocupar e ficar ansiosos, mas você não precisa prender-se a isso. A primeira razão, e talvez a mais importante de todas, para não ficar ansioso, é porque foi Deus quem lhe pediu isso, ou seja, é simplesmente uma questão de obediência. Graças a Deus, existe muito mais na palavra dele para ajudá-lo a entender a razão e o método. Preocupação não muda nada. Ansiedade é pegar emprestados os problemas de amanhã para o dia de hoje. Jesus disse, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Uma boa razão para não se preocupar é que a preocupação não fará diferença nenhuma nos resultados. Outra coisa, a preocupação também sufoca a vida espiritual e impede um relacionamento mais profundo com Deus. E a preocupação é desnecessária. Deus está no controle. A principal razão para não se preocupar é que Deus já tomou conta de tudo, ou seja, a sua ansiedade não o fará operar de modo diferente ou mais rápido. Sendo assim, descansar com confiança é a reação adequada. Passos bíblicos para superar a ansiedade. Então, não se deve andar ansioso, mas como se faz isso? Uma coisa é saber o que se deve fazer, outra bem diferente é fazê-la com êxito, especialmente quando isso envolve tantas emoções e sentimentos subjetivos. Quando a ansiedade se torna um padrão para reagir à vida ou às situações desafiadoras, você precisa de algo mais do que uma simples recomendação de faça isso ou não faça isso. Às vezes os cristãos se sentem culpados quando não conseguem acatar imediatamente o que Deus pede, e seu sentimento de culpa por não conseguir evitar ficar ansioso somente aumentará a ansiedade. Fique em paz, porque Jesus sabe como você se sente. Existem muitos passos nessa jornada parecidos com esse, inclusive o tratamento das questões de saúde física, de mudança no estilo de vida e no pensamento. O que importa é cooperar com Deus e continuar a dar os seus passos para alcançar isso. Outra coisa, tire o foco de si mesmo. A ansiedade e a preocupação são bem egoístas e o impedem de ser útil e produtivo para si mesmo, para sua família e até mesmo para o reino de Deus. O antídoto é retirar o foco de si mesmo, pois é difícil permanecer irritado enquanto estiver verdadeiramente concentrado em ajudar alguém. Outra coisa não menos importante é praticar a gratidão. A gratidão é um dos melhores antídotos para a preocupação e a ansiedade. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Cultivar a gratidão faz parte de assumir o controle dos pensamentos
e escolher em que concentrar a sua mente. Estamos falando de batalha espiritual, e isso indica que temos de ser honestos sobre os efeitos reais do mal. Como ficar isso na prática? Se você acabou de perder o emprego, agradeça porque ainda tem saúde para procurar outro. Se estiver cuidando de um familiar doente, agradeça por outro parente, amigo ou cuidador temporário que lhe dá uma folga oportuna. Se estiver com problemas de saúde, você ainda pode agradecer a Deus por encaminhá-lo a profissionais úteis. Se estiver com um transtorno de estresse, com algum vício ou for vítima de abuso, você pode ser grato por ter momentos de lucidez, nos quais pode sentir a paz de Deus e ver traços da sua orientação para o futuro. Deus sempre tem uma maneira de trazer algo bom daquilo que o inimigo intentou fazer o mal. Isso não quer dizer que não sofreremos, mas Deus pode transformar o que você achava ser desesperador em um alimento a ser dado às pessoas que precisam de esperança e de ajuda. Além disso, você sempre pode agradecer acima de tudo, porque sabe que Jesus foi vitorioso sobre o mal e porque você conhece o final da história. Descanse em Deus e lance a sua preocupação sobre Ele. Uma das passagens mais fortes do Novo Testamento sobre a batalha espiritual está em 1 Pedro 5, dos versos 8 a 10. Mas mais um pouco antes, no versículo 7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não há como lutar com o diabo em uma posição de preocupação e ansiedade. Portanto, antes de tomar qualquer arma na batalha espiritual, dê uma boa olhada na sua preocupação. Imagine-a como algo tangível, como uma roupa que está usando, e responda: quais são os pensamentos e os sentimentos que ela envolve? Quais são as experiências que podem ter levado a ela? Quais são os resultados com os quais você está preocupado? Retire a preocupação de si e imagine-a como um objeto. Depois disso, faça o que esse versículo lhe pede para fazer, isto é, imagine em sua mente você tirando essa veste de ansiedade e lançando sobre Jesus. Você poderá precisar fazer isso várias vezes até isso se tornar um hábito. E pode colocar esse versículo no papel de parede do seu telefone para que toda vez que começar a se preocupar, você seja lembrado de tirar essa veste de preocupação e atirá-lo sobre Jesus. Não tenha medo. A Bíblia nos diz: não tema ou não tenha medo praticamente 100 vezes. Então imagino que Deus deve ter previsto que o medo seria um problema para nós. Ele sabe que somos humanos e o medo é uma das emoções que parecem surgir sem aviso. O medo parece incontrolável, mas se Deus nos pede para não termos medo, Ele deve saber o que está fazendo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bíblicos sobre o aviso de Deus. Não tenha medo, e você perceberá como seu medo vai se dissipando. Você não pode lutar contra o medo simplesmente se esforçando para não sentir medo, pois o espaço que essa emoção ocupa na sua alma precisa ser reocupado por um sentimento mais forte, algo mais amplo, e encontramos isso na palavra de Deus. Se você tiver problemas com medo, você está em boa companhia. Alguns dos melhores amigos de Deus sentiram medo, por isso que ele precisava dizer não tema tantas vezes. Josué lutou contra o medo diante das batalhas iminentes para conquistar a terra de Canaã. Elias teve medo quando Jezabel ameaçou acabar com a sua vida. Davi ficou com medo dos seus inimigos. Jeremias teve medo do que as pessoas pensariam dele. Talvez você tenha ouvido sermões sobre vencer o medo com base em Jó. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Jó 3, verso 25. Algumas pessoas interpretam isso como se ter medo de alguma coisa fosse capaz de fazer com que essa coisa aconteça. Essa interpretação pode ter provocado ainda mais medo no seu coração. Eu não estou com medo. Deus não está pedindo para você surtar, tentando não ficar com medo. Existe uma perspectiva mais ampla do que a Bíblia diz sobre o medo que você precisa entender.
A emoção inicial do medo não é o problema. No entanto, quando você se detém nisso e deixa que o medo continue a controlá-lo, sofre um impacto negativo sobre o seu bem-estar e desonra a Deus. Lembre-se de que você não pode se livrar da escuridão tentando afastá-la. Você precisa acender a luz. Nós cantamos "Quão grande é meu Deus", mas é fácil esquecer o quanto Ele é realmente grande. Ele não é grande porque nós conseguimos que Ele faça o que quisermos, pois é grande demais para isso. Estamos falando do Criador do Universo, aquele que leva trilhões de estrelas na palma da mão ao mesmo tempo, mantém as partículas de cada átomo unidas com o que os cientistas chamam de grande força nuclear. Acredite o quanto quiser na física secular, mas ou nós somos um acidente que desafia a razão, ou nosso Deus é maior do que se possa imaginar. Ainda é mais incrível que nosso Deus tenha sido feito homem. Em um momento indescritível, bem de repente, o trono à direita de Deus ficou vazio e aquele que tinha chamado as galáxias à existência passou a ser, de repente, um embrião no ventre de Maria. Será que o entendimento humano pode ter a mínima noção do que significou Jesus esvaziar-se de tudo e se tornar um ser humano, e depois morrer em uma cruz? Isso mesmo, fique admirado. Mas ele não continuou morto, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E se você pudesse vê-lo com os próprios olhos nesse momento, ficaria tão impressionado que se lançaria como morto aos seus pés. Apocalipse 1,17. Mas ainda tem mais. Esse Deus que formou o universo e o mantém pelo seu poder, que veio à Terra na pessoa de Jesus para viver, morrer e ressuscitar, que ascendeu novamente aos céus e que está sentado à direita do Pai em uma glória indescritível. Este mesmo Jesus quer vir e habitar em você pelo seu Espírito Santo. Ele não está somente no céu, mas ele também está bem presente na minha e na sua vida. Ele o vê, o conhece, entende você, o ama, o deseja e se alegra com você. E está contigo nesse momento, mais perto de você do que o próprio ar que você respira. Então, na próxima vez que orar, lembre-se que a pessoa para quem você está orando neste momento está com você na pessoa do seu Espírito Santo e também é aquele que ressuscitou dos mortos e está gloriosamente vivo e assentado ao lado do nosso Pai no trono do universo. Como Jesus tratou o medo? Desde o momento em que Jesus veio a esta terra, ele enfrentou oposição. A maioria das pessoas pode até não ter entendido Jesus, nem a sua missão da forma adequada, mas Satanás entendeu, pelo menos até certo ponto. O propósito completo de Jesus em vir como homem era salvar a humanidade, e isso não poderia ser alcançado sem derrotar e destruir o diabo e seu reino de escuridão. Nesse sentido, a encarnação foi, com todos os seus outros aspectos, uma invasão no território inimigo. Para Satanás e seu reino, a presença de Jesus por aqui era uma declaração do tipo: estamos em guerra. Mesmo assim, Jesus não parecia se alterar de modo nenhum diante de uma oposição tão forte. Ele nunca demonstrou medo ou ansiedade quando enfrentou demônios ou pessoas controladas por eles, ou mesmo o próprio Satanás, e nunca o vemos em uma caçada à atividade demoníaca. Sua atenção para o negócio de seu pai de salvar a humanidade parecia inabalável, mas quando Satanás e seus demônios apareciam, Jesus reagia com autoridade absoluta sobre eles. Podemos aprender bastante observando o modo como Jesus tratou o mal enquanto estava neste mundo. O medo e a ansiedade que você tem diminuirão no momento em que apreciar a autoridade de Cristo sobre o mal e o que essa vitória significa para mim e para você nos dias de hoje. Toda vez que Jesus encontrava Satanás ou seus demônios, ele reagia com palavras calmas e cheias de autoridade.
Isso começou em seu encontro inicial com Satanás no deserto, logo depois do seu batismo, quando Satanás tentou Jesus para transformar pedras em pães, se jogar do pináculo do templo e se prostrar e adorá-lo. Todas as vezes Jesus o derrotou, não com uma demonstração de poder, mas com suas palavras. Ao contemplar as palavras de Jesus, sempre tenha em mente que não se tratava de uma espécie de apresentação mágica. Deus chamou o mundo à existência pela sua palavra. Jesus é chamado a eterna palavra de Deus, João 1, verso 1. O poder e a autoridade do próprio Deus estavam presentes nessas palavras de Jesus. Por isso ele falou dessa maneira com Satanás no deserto. O poder de Deus está presente na sua palavra, nas Escrituras, como Jesus declarou e como você e eu declaramos também. Jesus exerceu autoridade sobre Satanás ao expressar a palavra de Deus a partir das Escrituras. Sendo assim, você precisará conhecer a palavra de Deus para também exercer autoridade sobre o inimigo. Estratégias de batalha espiritual para derrotar o medo e a ansiedade. Estratégia 1. Guarde o seu coração. A primeira estratégia na batalha espiritual é guardar o seu coração, o que significa estar alerta naquele lugar em que você é vulnerável, reconhecer quando for atacado e dar os passos necessários para se proteger. E estratégia 2. Não se isole. Se você tem problemas com medo e ansiedade, desenvolver e amadurecer o contato com as outras pessoas pode ser bem mais difícil, pois elas podem magoar você e provavelmente já o magoaram. É normal não querer passar por isso outra vez. Então, trancar as portas da alma parece mais seguro, mesmo quando o interior se sente só. Mas não dá para manter as portas trancadas para sempre e ao mesmo tempo ter liberdade. Pode parecer arriscado aventurar-se, mas é absolutamente necessário se você quiser vencer o medo e a ansiedade. Os relacionamentos humanos exigem tempo e esforço para se desenvolverem, e uma das melhores maneiras de fazer isso na igreja é começar a participar de um grupo pequeno, como um grupo de estudo bíblico que se reúne antes do culto ou durante a semana. Pode ser também uma classe ou um grupo de crescimento ou de apoio que se encontre com frequência, ou ainda um grupo organizado, com foco no serviço cristão. Descubra quais grupos já estão se reunindo na igreja e participe de um deles. Eles têm formatos bem diferentes, mas você precisa se aproximar o suficiente de um grupo pequeno de comunhão cristã, com o qual você comece a conviver. No momento em que começar a ter uma vida em comum com outros cristãos, você passará a desfrutar dos benefícios dos contatos na batalha espiritual. Se você nunca desfrutou dos benefícios de ter outros cristãos orando por você enquanto enfrenta uma batalha espiritual, recomendo que o faça. Isso não substitui as suas orações, mas o poder e o incentivo que você receberá é indescritível. Vale a pena passar pelo desconforto de tentar entrar em contato. Estratégia 3. Fale. Palavras são poderosas. Deus trouxe o universo à existência por meio das suas palavras. Pelo menos é o que Gênesis 1 diz. Existe um poder criativo nas palavras de Deus. Você e eu somos criados à imagem de Deus, e nossas palavras também têm um poder bem real. Não em um sentido mágico ou com a mesma proporção que as palavras de Deus, mas o que você fala realmente faz diferença. Suas palavras impactam a sua alma. Suas palavras impactam o reino espiritual. Jesus disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8,32. Ler e estudar a Bíblia são práticas bastante úteis porque lhe trazem a verdade concreta, tanto para se concentrar, tanto para falar em voz alta. Entretanto, a verdade que é realmente mais profunda é ainda maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E quanto mais você o conhece, mais ele, a verdade final, o liberta. A verdade é que Jesus o vê, o conhece e se importa com você. Também é verdade que ele morreu para salvá-lo e resgatá-lo em todas as áreas da sua vida. Além disso, ele o convidou para viver na vitória dele e para ser um embaixador do seu reino, para que outros que ainda não o conhecem também possam encontrar a liberdade. Clame pelo sangue de Jesus. A esta altura, chegamos ao cerne da questão. Quem sabe você tenha descansado um pouco, mas falar a verdade, proclamar a grandeza de Deus e contar sobre o que Ele tem feito pela sua vida pode até parecer bem tranquilo, mesmo que possa ter exigido um pouco de esforço da sua parte. Mas clamar pelo sangue de Jesus? Isso parece esquisito. Tudo o que falamos até agora foi absolutamente essencial e o colocou em um estado de espírito de vigilância com Jesus. Mas a batalha é sangrenta. Então vamos ver um pouco de sangue. O único modo pelo qual Jesus poderia conquistar a vitória sobre Satanás e o reino dele era por meio do derramamento do seu sangue e da morte na cruz. Foi assim que Paulo descreveu, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, verso 15. Não haveria vitória se Jesus não tivesse derramado seu sangue por mim e por você. Como você pode fazer isso? Com as suas palavras. Quero encorajá-lo a fazer isso todos os dias, pois é o que eu faço. De um modo específico, em voz alta, coloque tudo em sua vida debaixo do sangue dele e clame para que o seu sangue cubra todo o problema que você tenha. Estratégia 4. Não tenha medo. O medo é uma arma que Satanás usa contra nós, exatamente porque ele sabe que no momento em que perdemos todo medo, seus ataques não poderão nos atingir. Talvez você tenha escolhido este livro porque tem problemas com medo e ansiedade e espera que a batalha espiritual seja um meio de ajudar a encontrar libertação. Você chegará lá. Espero que já esteja experimentando essa liberdade quando passa por estas páginas. Mas a libertação do medo não é apenas um dos benefícios aos quais a vitória de Cristo nos dá acesso, mas também é uma das armas mais fortes que temos contra Satanás e contra o reino da escuridão. Você não é obrigado a se tornar um mártir para usar a liberdade de não sentir medo como uma arma contra o inimigo, pois esse é somente um dos meios pelos quais Deus acaba usando o que o inimigo intencionava para o mal, o seu medo, para se voltar completamente contra si mesmo, como uma arma pela qual você obtém a vitória sobre ele. Gênesis 50, 20. Quando você entende completamente que você está do lado vencedor nessa guerra entre o bem e o mal, a libertação do medo o torna invencível diante de tudo que o reino da escuridão possa trazer contra você. Esse é um dos benefícios quase surpreendentes, porém mais satisfatórios da batalha espiritual. Uma vez que você sabe que Satanás tentou o máximo que pôde com você e perdeu. As coisas nunca serão piores do que isto, portanto você não tem mais razão para ter medo dele. Só é possível chegar a esse nível de liberdade por meio de uma batalha intensa. Não se trata de arrogância. É simplesmente uma percepção de que você ganhou, apesar da batalha ainda não ter acabado. Uma calma se faz presente, uma força feroz e uma fé inabalável que vem desse tipo de vitória. Essa fé não significa falta de atividade. Ainda existem batalhas para lutar, mas você tem a certeza absoluta de que está do lado vencedor e de que para o cristão nem mesmo a morte pode abalar a confiança da vitória. Estratégia 5. Envolva-se na adoração. Em uma batalha espiritual, o único lugar seguro é os braços do Senhor, e a adoração o único modo de chegar nesse lugar. Provavelmente houve momentos em que você sentiu a presença de Deus de uma maneira excepcionalmente poderosa.
Sabemos que Ele está conosco sempre, mas há momentos em que a nossa sensibilidade espiritual finalmente desperta e nos tornamos conscientes da Sua presença. Não dá para viver nessa intensidade emocional continuamente, ainda que desejamos estar neste lugar sempre. Mas você pode permanecer na Sua presença bem mais do que imagina. Para isso, seja como a criança que corre para os braços do pai ou da mãe e encontra consolo, segurança, cura, paz e muito mais. Estratégia 6. Ande em vitória. A batalha espiritual não é uma questão de reunir coragem suficiente para enfrentar o diabo ou lançar nervosamente qualquer arma espiritual ao seu alcance para se defender de um ataque. Jesus simplesmente era. E ser quem ele era tanto provocava oposição quanto demonstrava sua vitória. Você também simplesmente é cristão. E toda a batalha, e de forma mais importante a vitória, decorre disso, de ser cristão. Viva em vitória. Vencer o medo e a ansiedade e tudo mais que vier do inimigo não acontece de uma só vez. Por ser seguidor de Jesus, você é um vencedor. E parte da sua nova natureza como cristão é que você permanece firme contra o inimigo diante de tudo que ele investe contra você. Os ataques futuros não significam fracasso e você pode enfrentá-los com a mesma certeza de vitória. Não foi só do mal que Jesus o libertou, ele também o libertou para um propósito específico. No processo de desfrutar da liberdade do medo e da ansiedade, você precisará preencher as lacunas que essas coisas deixaram na sua vida, dirigindo-se rumo ao propósito que Deus tem para você. À medida que você dá pequenos passos à frente, Deus esclarecerá que passos terá de dar em seguida. Sua existência como cristão vencedor, que está sendo transformado à semelhança de Jesus, é a maior prova e a maior propaganda do reino de Deus. Querido Senhor, eu escolho continuar firme na liberdade que Tu disponibilizaste para mim. Recuso-me a aceitar a derrota em qualquer ataque que o inimigo intentar contra mim, sabendo que Tu tens me dado tudo de que preciso para viver em vitória. Quando sou tentado a acreditar nos meus sentimentos ou nas circunstâncias externas que parecem demonstrar a minha derrota, eu escolho acreditar que, como Teu seguidor, eu sou um vencedor. Aceito toda a vida vitoriosa que tens para mim aqui e agora, e mal posso esperar pela vitória final, o momento em que o mal será completamente eliminado. Quando Tu fizeres novas todas as coisas, creio que Tu me libertaste com um propósito, então escolho seguir adiante nesse propósito com o melhor que sei sobre ele, e peço que esclareças os próximos passos para mim. Também escolho manter toda a minha atenção em Ti, e eu agradeço pela vida que disponibilizastes para mim e para o qual Tu me chamas. Faço parte do Teu reino para sempre. Amém.